para o norte. Roma foi declarada cidade aberta. Do lado oeste, os soldados que desembarcaram na Normandia avançaram rapidamente em direção a Berlim. Vindas do leste, as tropas soviéticas completaram o cerco ao Terceiro Reich. Quando as forças se encontraram no rio Elba, a vitória na Europa estava assegurada. Foi um momento de confraternização. Adolf Hitler preferiu se matar em seu bunker do que enfrentar a derrota. A Alemanha se rendeu incondicionalmente. A notícia provocou festa pelo mundo afora. Em Paris, Londres, na Praça Vermelha em Moscou, em Washington e Nova York. Os vencedores da guerra criaram um tribunal internacional em Nuremberg, na Alemanha. Os seguidores de Hitler foram julgados por 3 tipos de crime: de guerra, contra a paz e uma nova categoria, crime contra a humanidade. Participaram do tribunal representantes dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. O juiz Robert Jackson, da Suprema Corte Americana, presidiu o julgamento. Hermann Göring, o segundo homem de Hitler, serviu de exemplo. Foi o chefe da Gestapo e tinha criado os campos de concentração. Ele e mais 24 líderes nazistas foram condenados à morte. Outros 20 à prisão perpétua e 97 condenados a penas curtas de prisão. Göring se matou com veneno em sua cela dias antes da execução. Quase todos tentaram atribuir culpa exclusiva a Hitler, alegando que seguiram as ordens do Führer. O Tribunal de Nuremberg rejeitou a ideia. Os juízes determinaram que, mesmo na guerra, os soldados são responsáveis por seus atos. O presidente do tribunal sentenciou: esses crimes foram tão malignos e devastadores que a civilização não deve tolerar. Eles não podem se repetir. They're being repeated. – 26 de junho de 1945. Representantes de 50 países reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, aprovam a Carta da Organização das Nações Unidas. A ONU era a esperança de sucesso que a antiga Liga das Nações não teve de impedir a Segunda Guerra. Entre os objetivos assinalados na Carta estavam o de manter a paz, garantir as liberdades fundamentais e promover o desenvolvimento dos povos. A criação da ONU foi saudada pelo recém-impossado presidente americano Harry Truman. Ele tinha sucedido a Franklin Roosevelt, que morreu sem assistir à vitória aliada pela qual tanto se empenhara. Truman desafiou o mundo a cumprir os princípios endossados pela Carta. The time for action is here now. Os 3 principais vencedores da guerra, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, mais a França e a China, se tornaram membros permanentes. Os 5 grandes formaram o Conselho de Segurança. Cada um tinha poder de veto a qualquer resolução aprovada pelos demais países. Em dezembro de 48, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprofundando os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. – 6 de agosto de 1945. Os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, em Nagasaki. O poder do átomo provocou uma terrível destruição e mortandade, fazendo o Japão se render. A criação da bomba atômica foi um dos mais bem guardados segredos de guerra americanos. Em 1942,
o governo reuniu os maiores físicos entre os aliados para trabalhar no projeto Manhattan. Chefiados pelo Dr. Robert Oppenheimer, os cientistas foram isolados do mundo em Los Alamos, no Novo México. Os Estados Unidos gastaram $2 bilhões no projeto, que não incluía apenas Los Alamos. Oak Ridge, no Tennessee, foi uma cidade que jamais apareceu em qualquer mapa, embora tivesse 78 mil habitantes. Era uma reserva militar secreta construída para produzir a bomba. O primeiro teste aconteceu no deserto do Novo México. De uma distância de 10 quilômetros, os físicos apreciaram o resultado de seus esforços. Um cogumelo de fumaça de 12 mil metros de altura brotou do solo para a estratosfera. Em tanques selados com chumbo e munidos de aparelhos para medir a radioatividade, os cientistas inspecionaram o local da explosão. Em 6 de agosto, a bomba foi carregada num B-29 batizado de Enola Gay. O coronel Paul Tibbets estava no controle. Ele acionou o dispositivo que largou aquele terrível cilindro sobre Hiroshima. No dia 9, outra bomba arrasou Nagasaki. Nas duas cidades, centenas de milhares de pessoas morreram na hora da explosão e ao longo dos anos seguintes. O Japão capitulou. A rendição japonesa foi oficializada a bordo do navio de guerra Missouri. O general Douglas MacArthur presidiu a cerimônia. Os impérios coloniais começam a ruir por toda a parte. A Índia se liberta do domínio britânico